ouvindo a Silvane, né, fiquei refletindo todo esse tempo a diferença cultural, né? Na França, que você disse, existem programas de debates, que são os mais vistos pela população, né? E aqui no Brasil, como é que está isso, né? Se pegarmos noticiários locais, não importa que emissora seja, dia desses, fiz um levantamento em uma das emissoras bem conhecidas, de 10 notícias noticiadas, 10 eram altamente tanatológicas. Ou seja, criança morta em tiroteio, assalto a banco, enfim, notícias que de certo modo acabavam indo para o lado da perda, da morte. Né? Então, e por que os programas são assim? Né? Não é só nesse canal. Se vocês vão chegar em casa qualquer dia desses e vão lembrar do que eu estou falando e vão fazer o mesmo teste que eu fiz. Vai se confirmar. A média fica de 8 a 9. Eu já fiz em diferentes tempos. Mas por que assim? Porque a morte nos dias de hoje, ela está muito escancarada. Exatamente, da Ibope. Então, a morte não choca. Por quê? Porque ela acontece na casa dos outros, não na nossa. Só que para os outros, nós somos os outros. É a sociedade do espetáculo, né? A gente fica só olhando. Isso. Tem um índice aí da Unicef, agora recente, que no Brasil morre uma criança ou um adolescente por hora no Brasil. Né? Mas será que a morte é a pior perda? Isso que é o detalhe, é o que ela falou, que hoje se supervaloriza a morte como sendo a pior perda. Aí eu e pergunto, tudo gira em torno disso, nos noticiários. Eu entendo que isso é uma questão, primeiro, político-governamental. E segundo, eu entendo que é uma questão de educação. Por que que a morte e essa supervalorização da morte na mídia, principalmente, nas novelas, nos textos? Se você vê, né, desde a É uma época coisa assim. dos gladiadores, né, a questão de morte é algo que cutuca o ser humano. E quando se vê essa morte banalizada dos barcos que afundam com os refugiados, que a mídia banaliza, não dá realce nenhum, isso eu entendo que atrás disso tudo tem uma questão política, só pode ser, porque como é que lá, nos refugiados que afundam o barco, a morte banalizada não é a pior perda? E por que que quando uma criança é assassinada ali, uma bala perdida é supervalorizada? Então, eu acho que a coisa é mais profunda e, principalmente, no meu ver, principalmente no nosso país, o sistema de educação precisa de uma revisão muito profunda. Os valores que estão se ensinando nas escolas, nas crianças, precisa ser revisto urgente. Porque esse respeito não só do aluno com o professor, como o professor com o aluno, se banalizou nas escolas. Mas realmente, você vê que isso que você falou é algo bem relevante, a gente que trabalha com perda, você vê que nós temos assuntos para alguns dias aqui, de algumas palestras, porque é a questão, né, do valor, do significado que as pessoas dão às coisas. Então, sim, tem a morte, você vai ver a pessoa que perde lá um ente querido, mas daí perde um cachorro e vai para o fundo do poço, e você diz assim, meu Deus, mas é só um cachorro, ou é só um emprego, ou é só, né, uma casa, e depende do significado que aquilo tem para as nossas vidas. Obrigada, porque você vê que a gente abre daí para um leque. Eu aproveito. Vamos lá, Direito, gancho, me conta. Você falou muito bem, se expressou muito bem.
Agora temos que ver o seguinte, eu sou jornalista também, a qualidade do jornal também deveria passar por uma educação e uma cultura. A qualidade dos jornais normalmente passam por quem paga a notícia e quem não paga a notícia. Dificilmente o jornalista, e fala assim que tem muito jornalista bom, mas dificilmente o jornalista enfrenta o império do cifrão para que ele possa, no horário que é de pico, vamos dizer, no horário nobre, dar boas notícias. Vocês vejam uma coisa, ontem o presidente da República foi fazer, em exercício, foi fazer um pronunciamento à nação e, veja, falaram que era banal, que ele não precisava ter aparecido. O que ele foi falar de uma coisa muito importante, não é, meu general, que a FAB vai dispor de um avião para transplante de órgãos de pele e de tecido. Então pode ser banal, mas por que foi parado nas outras gestões que prometeram fazer isso e não fazem? Então ele veio dizer que, olha, sabe aquele projeto que estava engavetado? Nós colocamos. Vocês forem ver à noite na mídia, deu 2 segundos, 3 segundos desse pronunciamento importante de um presidente em exercício. Em compensação, aquele menino de 10 anos e outro de 11, que o menino daí acabou tendo assalto, roubou um carro, saiu e foi assassinado, vamos dizer, ele revidou e o policial matou, deu em todas as televisões ao mesmo tempo, como se fosse futebol. Então você tem toda a razão, eu também observo 7 a 8 notícias péssimas, pavorosas, mas eu acho assim, vocês psicólogas que respondam, e também vocês que pensam, eu acho que o ser humano tem um ar de que ele gosta esse prazer sadismo, uns mais, outros menos. Então eu acredito também, pela mídia que você pôs, a mídia, além do cifrão, ela põe assim, o que dá mais prazer? Uma receita de bolo, uma festa em família, ou 3 assassinatos ali, aqui na Rua das Flores, estupro, às 3 da manhã. O estupro coletivo, gente. Quer dizer, mais notícia que aquele estupro coletivo. E enquanto nós falamos agora, está acontecendo um estupro por hora, segundo os jornalistas. Agora, existem estudos que dizem que essa espetacularização da desgraça alheia ameniza os teus próprios problemas, né? Você fica pensando, não, tem gente sofrendo mais do que eu, isso ameniza os meus problemas. Logicamente dá um alento aos teus problemas, você não tem problema. Eu gostaria de saber, na França, como é que é essa mídia com relação à publicação de crimes, de coisas assim, na TV, é igual aqui? Não existe, não. Por exemplo, o jornal Le Monde, que é o jornal mais famoso, tem artigos, por exemplo, de psiquiatras, artigos de profissionais sobre temas importantíssimos, que é quase praticamente um artigo científico em jornal, e todo mundo lê, né? A população tem tem um nível assim mais elevado de leitura, né? Que os jornais têm que publicar coisas realmente de alto nível. E começa que esse tipo de criminalidade praticamente não existe, né? Por exemplo, eu moro em Estrasburgo há mais de 8 anos, nunca ouvi dizer que roubaram um carro. E é uma cidade, uma das maiores cidades da França, é claro que é pequena, 400, 500 mil habitantes. Acontece queimar um carro no dia 31 de dezembro, porque é um mito. Os jovens queimam um carro que está estacionado, por isso que ninguém deixa carro na rua dia 31, porque eles queimam mesmo. Mas não acontece esse tipo de coisa, né? Eu, por exemplo, vou assistir conferências no hospital psiquiátrico. O hospital é antigo, né? Aquelas alamedas enormes. Eu vou de bicicleta,
e volto de bicicleta, juiz anda de bicicleta, todo mundo anda de bicicleta. Eu volto 11 horas da noite, 11h30, às vezes neblina, chuva. Não, cidade bem grande. Cidade grande. Em Paris, por exemplo, que tem uma Paris também você volta a pé, não tem Holanda, problema. Amsterdã, né? Nós fomos jantar num restaurante acontece e tinha crime, assim. 300 bicicletas, né? Não acontece isso. O que acontece, eles têm um outro tipo de violência, né? E eles... o que me parece também deturpado é que a violência é cometida pelos estrangeiros que vieram soltar bomba lá, né? Então a violência que eles têm é o terrorismo, né? Só que daí não aparece a violência que eles cometem nas intervenções na África, não aparece a violência que a França comete na intervenção no Líbano, né? É outro tipo de coisa. Eu só gostaria de trazer um dado, porque eu sou educadora e eu escrevo material didático. Sim. Então eu tenho uma preocupação muito grande com essa relação dos valores, né, que eu devo colocar no meu material. E até por ter tido uma educação de respeito ao mais velho muito grande, eu tive assim uma avó que durante 15 anos ficou numa cama, e vi assim o esforço dos meus pais de que nós, eu e meus irmãos, cuidássemos da nossa avó de tal forma que nunca a vimos como uma pessoa doente. Todos nós tínhamos que cuidar dessa avó. Nunca vi ninguém reclamando porque tínhamos que ficar com a minha avó. Então isso é muito forte para mim e para os meus irmãos. E me preocupa isso até vendo dados. A Miriam Leitão, ela escreveu um livro agora, História do Futuro, e sobre o Brasil, e ela traz uma posição, uma posição otimista do Brasil. E num dos capítulos ela coloca essa questão do crescimento dessa população idosa no Brasil. Eu vim de uma geração que era do Brasil jovem, o Brasil que era jovem, só que esse Brasil envelheceu, está envelhecendo. E ela coloca aqui, numa página do livro dela, que a população de 50 anos ou mais vai aumentar 2 vezes, 4 vezes no período de 2010 a 2050 e pode vir a ser a metade da população em idade ativa em 2050. E outro dado que ela coloca também, que em 2050 pode haver 68 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. E esse contingente de 80 anos ou mais vai quadruplicar. Então, talvez, fiquei pensando em tudo que você colocou com relação a essa pessoa que não tem mais razão em viver. E penso, como a senhora falou também, em como ocupar todo esse contingente que está envelhecendo, mas de forma intelectualmente ativa. Porque vejo que é a interação com o outro, jamais a solidão, que vai fazer com que essa pessoa não desista de viver. Né? Então, só retornando, talvez, ao ponto inicial. Você está pensando no ponto positivo, de como interagir, de como entreter, né? Pulsão de vida. Que dê sentido, né? Mas, coisas que sejam profundamente... Primeiro, na Europa eles falam muito que aumentou a expectativa de vida, que a expectativa de vida na França, na Alemanha é 87 anos, mais ou menos, né? Agora. Mas, ao meu ver, também aí, eu sou sempre muito crítica, por isso que sou pesquisadora, também aí tem uma manipulação de dados, porque a expectativa de vida interessa dizer que ela está aumentando, com certeza vai haver pessoas de idade daqui para frente. Mas esta realidade de que a expectativa de vida é de em média 87 anos, ela não é tão real, né? Depende do país, depende do sistema de saúde, depende do nível de violência, né?
Então, se nós, e as seguradoras, seguro de vida, seguro saúde, estão utilizando esse critério de 87 anos de expectativa de vida para aumentar as nossas prestações de seguro, né? Mas eles não colocam no cálculo os jovens que são assassinados um por hora. Eles não colocam no cálculo toda a população do Nordeste que morre assim, muito jovem, né? Eles não consideram a violência do Nordeste, onde decapitam as pessoas, decapita a cabeça das pessoas a cada 15 dias, com facão e peixeira, né? Então isso tudo não entra no cálculo da expectativa de vida, porque isto não interessa ao sistema financeiro internacional. É uma colocação, eu acho que você tem razão, que nós temos que pensar o que vai estimular, o que vai entreter, o que vai interessar de razão de viver. Mas nós também não podemos nos iludir, não. Até de que forma esse professor trabalha desde criança, adolescentes, com essa pessoa de idade. Me parece que, principalmente alunos hoje de ensino médio, você tem que resgatar determinados valores com eles, de não saber. E penso assim, até como antigamente nós tínhamos uma presença maior dos pais em casa, nos repassando esses valores, atualmente nós temos configurações familiares diferentes que não trazem esses... E eu acho que não é só resgatar, eu gostaria de voltar a falar como é o nome dela? Odilá. Odilá, tinha uma música, né? Agora eu me lembrei que Aldilá. Eu queria fazer um gancho entre essas duas questões, porque a gente não tem uma proposta, não tem uma saída no meio científico, no meio psicanalítico. O que todos os filósofos, antropólogos, tanatologistas, enfim, falam é que o que nos resta é a educação. Né? Só que a educação, só, Vera, eu acho que nesse sentido o meu trabalho traz alguma coisa nova, inclusive para a questão não só do direito, mas como para a questão da pedagogia, é de que quando a gente leva a psicanálise freudiana, lacaniana para a pedagogia, nós introduzimos aí um fator novo que Piaget nunca estudei muito, eu tive um pouco de noção na faculdade de psicologia, mas não só Piaget, mas também tem agora faz tanto tempo, como é o nome do outro que descreveu as fases sexuais, também como Freud, mas ou foi Piaget que descreveu as fases sexuais, agora não consigo me lembrar. Não, acho que não é Piaget. Bem, mas desculpe que eu quero, na verdade, falar uma outra coisa. Eu quero terminar o raciocínio. Quando a gente leva a psicanálise, que trabalha a questão do inconsciente e da estruturação do inconsciente infantil de 0 a 4, 5 anos de idade, ele tem um pouco de diferença, acho que com Piaget e com mais um outro psicólogo que agora não me vem, com relação às fases do desenvolvimento, do raciocínio, enfim, que não são exatamente na mesma idade, mas elas quase que se aproximam com a posição de Freud, mas que eu acho que Freud introduz uma coisa nova, que é a questão do inconsciente, né? Eu acho que é por aí que nós temos que pensar a construção e a ampliação do inconsciente humano,
Eu gosto muito de traduzir as coisas, né? Então, quando a gente fala inconsciente, a gente fala do lado subjetivo, do lado que sente, do lado, né, que Espiritual. realmente ele é o lado subjetivo. Esse lado que para cada um é um, esse lado que sente, né? Então, eu quero só um pouquinho, eu quero agradecer a Vera, né? Porque a gente fala, né? Eu sou de uma geração jovem que envelheceu, então isso de valores, de respeito. Porque realmente, né, eu quando falo sobre valores, eu digo, gente, isso está ficando demodê. Demodê também ninguém usa mais, ninguém sabe o que é. Cadê a Thalia? Nem sabe o que é. Então, essa coisa de respeito, de valores, porque sem isso não temos ser humano, né? Isso que você fala de lá de Kant, né? O Kant tem uma máxima, né, que é, né, faça aquilo que é para ser feito. Não porque você vai ganhar prêmios no céu, não porque, olha só, vou achar bonitinho, porque é o que é para ser feito, né? Então, eu tenho um amigo que ele é doutor em Kant, e uma hora a gente vai poder conversar disso. E isso que você falou, muito obrigada, Vera, por trazer a Miriam Leitão, porque está, né, realmente na mesma via que o nosso reitor, professor Pio, né, que ele vem deste lado, né, todo econômico, e fala isso mesmo, o ser humano está vivendo mais. Então, como ele é brasileiro e não é francês, ele fala disso, né? Então, gente, a primeira vez, né, o ano passado, na nossa aula inaugural, ele falou o quê? Mexa-se. A gente ouvia por todos os lados dessa universidade, né? Agora ele trouxe uma outra máxima que é levanta e anda, quer dizer, antes de mexer, dá uma movida, né? Então, muito obrigada, que realmente o respeito e a consideração pelos que estão realmente, os que estão, na verdade, não é aquela questão asilar, de cuidado, e nem a questão que saco, mas é a questão de respeito e consideração, né, pelas pessoas, não é? A coisa de catar um copinho quando você está na rua, eu sou essa pessoa que coloca no lixo, essa coisa de você poder ter um respeito e uma consideração pelo outro, né? Não vou nem te falar, não vou nem te citar, hein, Alberto. Tá bom, agora eu aproveitar um gancho. Pode falar, tá bom, Alberto? Vera, Vou voltar. Só uma coisa, porque você disse resgatar valores. Eu acho que é mais complexo que isto. Quando ela falou de educação, não é só, nós temos um trabalho muito mais difícil, não é só de resgatar valores, é de construir interditos fundamentais que precisam ser internalizados na inconsciente infantil muito cedo, porque as psicopatias, elas se estabelecem nos primeiros meses de vida. A relação do olhar da mãe com a criança é fundamental, né? Então, você como educadora, como quem escreve livros, você não vai ter só que voltar a falar e resgatar e lembrar, olha, já ouviram falar dos valores fundamentais em Kant? Não é só isso. É um problema que nós temos de anos, de últimas gerações aí, que estão sem educação, estão sem religião, estão sem família e basicamente sem interdições. O que é o termo interdição? Não é proibição. Segundo Freud, a interdição é no nível inconsciente infantil, fica lá antes dos 4 anos de idade e que vai dizer, aqui você pode fazer xixi na frente de todo mundo nessa sala? Não, o teu inconsciente não permite. Você pode estar morrendo de vontade de ir no banheiro, mas aqui você não vai fazer. A menos que né? estejamos usando fraldas, aí não tem como. A menos que esteja num processo de desconstrução na fase idosa do controle do esfíncter, né? Porque a construção do esfíncter é de 0 a 5 anos de idade, alguns fazem xixi na cama, cocô na cama até 10 anos de idade, mas o que precisa? Precisa de construção de interdição. E o que eu vi agora quando eu andei, eu fui até Manaus de barco, estão distribuindo cartilhas no Brasil,
não vou falar o nome do deputado aí, que, né, não é o caso, mas todo mundo vai saber do que eu estou falando, cartilhas que dizem que os pais devem estimular os órgãos dos bebês para que eles conheçam o prazer sexual na vida adulta. Silvane, essas cartilhas deram o que falar, né? Então você vê que a gente... Eu ouvi dizer, não vi a Não, cartilha. eu vi a cartilha. Nós Gente, vimos olha a só, cartilha. eu vou te dizer uma coisa, Silvane, você vê que a gente abre daí para uma outra questão que é anterior, que é a construção do ser humano, não é? Que principalmente nesse primeiro ano de vida, que isso está sendo banalizado. Então a gente que trabalha com abrigo sabe a importância disso, né? Então, realmente de puxar a criança, né? Então, eu estou tentando achar um termo bem bom aqui para todo mundo entender a coisa, porque na verdade tem a coisa da proibição, que é não pode, não faça, mas tem uma proibição interna, né? Então, o limite, isso que a gente chama de recalque, ele é interno. Então, eu não vou mexer na sua bolsa, mesmo que você não esteja aqui. Daí a gente vai para canto, fazer o que tem que ser feito. Mas realmente você vê que a gente abre para uma outra questão, obrigada, Silvane, que é a questão, né, da infância, do primeiro ano de vida. Então, realmente, tudo está sendo banalizado. E eu dei uma risadinha aqui para a Miriam, né, que é a nossa amada contadora de história, né? Cadê aquela coisa maravilhosa da gente contar a história, gastar tempo, né, com a criança, realmente isso de você sentir, né, essa vontade, né, de ficar ali, de gastar tempo com esse bebê, não é? Com as pessoas. Então, isso que eu torno a dizer, né? Não é desrespeito ao idoso, mas é desrespeito à vida, aos animais, às plantas, não é? E daí o Ricardo queria falar um pouquinho. Ricardo, a propaganda não pode, mas não pode. Mas eu só queria, o Ricardo queria falar, não pode. Enquanto o Ricardo vem até aqui... Ele só quer falar sobre a questão do... Enquanto o Ricardo vem até Você aqui, eu só pode me queria dar, dizer porque eu que tenho que nós pedir estamos assim, autorização a prática. Vera trouxe muito bem, a possibilidade dos idosos ficarem cada vez mais idosos, não é? E os temas hoje, cada tema serve dá para fazer um livro, dá para fazer um seminário, todos os temas muito bom. O que nós temos que preservar sempre, em todos os lugares, e nós estamos tendo aqui nesta sala, graças à Universidade Positivo, a todos vocês, e a minha Academia de Letras, José de Alencar, e a Silvana, que faz parte da minha academia, a qualidade de vida. Não importa se eu tenho 2 meses, 1 ano, ou vai ter 116 anos, como foi o último idoso. E que nós possamos fazer o que eu fiz em Rotary Internacional com a mãe dessa princesa, e que se transformou em um caminho muito bonito, que é transforme o velho no idoso feliz. Existe o velho jogado e existem os idosos. Então vamos transformá-los. Se somos nós, os idosos, que tomara que nos cuidem. Mas se nós ainda temos forças, vamos transformar como a Vera cuidou da Hortência, da avó dela, que eu acompanhei, sem perceber que tem aqueles problemas. O general Bonar acabou de cuidar da sogra, a Norma, que partiu há poucos dias. Até o final da vida, ninguém sabia que a Norma era uma cadeirante que tinha problemas mentais, que talvez usasse sua fraldinha. Era tratada como ser humano até seu último dia. Então, a qualidade de vida que nós temos aqui nesta sala e que nós saímos daqui gratificados, temos que agradecer a você, Sandra, a você e especialmente a nossa querida Silvana. E a você também, né, Anitta? Gente, o Ricardo queria falar sobre a pastoral do idoso, que ele representa.